Vamos começar com um assunto pra lá de quente, fervendo. Mauro Cid, o homem das 11 versões, prestou depoimento à Polícia Federal na manhã de hoje. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é investigado por suposta tentativa de obtenção de um passaporte português para vazar do país. Também na manhã de hoje, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, aquele que tentou ajudar, supostamente, foi preso no Recife, suspeito de tentar ajudar Mauro Cid. O depoimento começou, mas ainda não terminou. A Aline Bequete traz todas as informações direto de Brasília. Nesse frio, o clima esquentou? Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, esquentou bastante aqui desde as 11 horas da manhã, desde mais cedo, na verdade, desde a prisão de Gilson Machado, mais cedo em Recife. Bom, Mauro Cid segue aqui prestando depoimento na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, onde nós estamos neste exato momento. Esse depoimento já passa das 3 horas de duração e Mauro Cid pode sair a qualquer momento aqui da sede da Polícia Federal, porque pelo menos a última informação que nós recebemos é de que esse depoimento teria acabado há cerca de meia hora atrás. Eu destaco a vocês que por volta hoje das 9h58 da manhã, o STF autorizou mandados de busca e apreensão na casa de Mauro Cid aqui em Brasília, porque a PF suspeita que ele teria, justamente como você bem disse, bem destacou, teria tentado obter um passaporte português para poder sair do Brasil. E aí às 10h57, após a Polícia Federal ter cumprido todo esse mandado de busca e apreensão, ter recolhido também os celulares, os pertences ali de Mauro Cid, ele foi conduzido aqui para a Polícia Federal para poder prestar um novo depoimento a respeito agora dessa nova situação, dessa questão do passaporte que veio à tona, né? Os celulares dele foram apreendidos, como eu disse, anteriormente também pela manhã o STF teria ali expedido um mandado de prisão preventiva também contra Mauro Cid, mas aí logo depois foi revogado pelo ministro Alexandre de Moraes e logo em seguida veio a busca e apreensão por parte da Polícia Federal e depois o depoimento aqui na PF, que segue agora ainda esse instante, como eu bem disse. Bom, Gilson Machado foi preso mais cedo em Recife, ele que é ex-ministro do Turismo. Essas investigações apontam que ele teria ali agido para poder ajudar Mauro Cid dentro do consulado português a conseguir esse passaporte para poder sair do país. A PF confirmou que toda essa operação, desde a de Gilson Machado de mais cedo lá no Recife e aqui em Brasília, na casa de Mauro Cid, foi autorizada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e também contou com o apoio da Procuradoria-Geral da República. Vale destacar também que antes da prisão, Gilson Machado esteve com Jair Bolsonaro em uma agenda no Rio Grande do Norte e retornou ao Recife, no caso, na noite desta quinta-feira. Hoje pela manhã ele foi preso preventivamente. Nós tentamos contato com a sua defesa, também tentamos contato com a defesa de Mauro Cid, mas até agora a gente não recebeu um retorno sobre essa situação, como está o andamento ali do depoimento. Então, o fato é que nós saberemos mais informações após a saída de Mauro Cid aqui da sede da Polícia Federal. A gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão, toda essa movimentação também aqui em conjunto com os veículos de comunicação e a gente volta a qualquer momento durante a programação da Jovem Pan News. Eu volto com você. Muito obrigado, Aline. Vamos agora para o nosso debate aqui. Meu querido Paulo Loyola, sempre muito bem-vindo aqui, sempre muito querido e sempre contando com o carinho dos nossos fãs. Paulo Loyola, o que você acha dessa... Parece que complicou. Eu vi a capa da Veja... Ele mentiu. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro fez umas perguntas e ele tergiversou. Parece que a família dele já foi para Portugal e ele estava tentando obter um passaporte para ir para lá. Me conta, o que você acha de todo este imbróglio, Paulo Loyola? Boa tarde, Capês. Boa tarde, os companheiros da mesa. Boa tarde, principalmente para o pessoal do YouTube, que é sempre tão carinhoso com a gente. Boa tarde a você que está aí assistindo e ouvindo a gente na rádio. Bem,
Vamos lá. Acho que antes de tudo a gente tem que dizer quem é o grande beneficiado da prisão de Gilson Machado, que são as festas juninas, que não vão ter mais aquele sanfoneiro. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa analisar tudo o que aconteceu como mais um agravante de todo esse movimento que a gente vê sendo coordenado pelo bolsonarismo. Estávamos aqui até falando o que levaria esse ex-ministro a tomar uma atitude dessa, de atuar para conseguir ali um passaporte para Mauro Cid, demonstra que Mauro Cid também está preocupado com as diferentes versões que ofereceu e as evidências que estão sendo oferecidas à justiça. Isso se soma também com a fuga aí, por motivos diferentes, Carla Zambelli. Eduardo Bolsonaro também refugiou-se do país, assim como outros bolsonaristas. Talvez, em breve, vão querer mudar o hino brasileiro porque os filhos estão fugindo da luta, sim. Muito bem. Minha querida Maria De Carli, você compraria um carro usado do Mauro Cid? Dá para confiar nele? Eu queria ouvir você. É justamente isso que eu ia falar aqui. Essa semana, não sei quem teve a oportunidade de acompanhar um pouco, né, do julgamento, e pudemos ver o Mauro Cid logo na segunda-feira prestando um depoimento que muito não se assemelhava com coisas que ele disse anteriormente. Nós falamos aqui há pouco, o próprio Capês mencionou, 11 versões diferentes do que ele trouxe como depoimento. Então, bastante inconstante a sua fala, o que nos coloca em dúvida sobre a veracidade das coisas que ele trouxe, o que realmente está acontecendo, o que realmente aconteceu ali. Acho que o Mauro Cid não está muito bem. Claramente, ele deve ter entrado em conflito com o emocional dele, voltado atrás, se arrependido. Afinal, ele tem um vínculo muito forte com o próprio Bolsonaro, o seu pai. Então, vejo uma figura um tanto em crise, aparentemente nervoso e confuso. E isso é muito complicado para todo esse processo e todo escassez que acontece diante dessa situação politicamente sensível que vai trazer consequências imensas para as eleições de 2026. Então, a gente estava até vendo aqui que a sua família já estava no exterior. A gente leu nas manchetes aí embaixo, dessa listrinha que está aí embaixo do meu nome. E mencionar aqui também, não sei se vocês souberam, mas aparentemente o Mauro Cid ele tinha um perfil no Instagram, acredito, não lembro se era da esposa, de familiares, que ele falava por mensagem neste perfil que ele era induzido pela própria PF a dizer o que ele dizia. Então, nos deixa ainda mais confusos em relação à veracidade das suas falas. É ou não é verdade o que ele está dizendo? Vitor Miciato, a lei já diz que a palavra do delator não serve nem para decretar medidas restritivas. Não pode decretar busca e apreensão, prisão, nada disso com base na palavra do delator. Não dá para receber denúncia com base nisso, muito menos condenar alguém. Agora, imagine um delator que apresenta 11 versões diferentes. Eu queria perguntar para você o seguinte: a capa da Veja diz ele mentiu, porque o advogado, o Dr. Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, perguntou para ele se ele tinha algum perfil, se ele conhecia um perfil chamado Gabriela R. É isso. E ele disse que, eu acho que é minha mulher que tem um perfil e tal. E ali até então, ele havia dito que ele tinha ligado para uma pessoa, um familiar, e desabafado num momento de grande emoção. E fala, não, eu falei aquilo porque era um desabafo. Agora, eu queria que você comentasse o seguinte, veja o que ele falou, além desse desabafo que vazou para a Veja, veja o que ele falava, ainda não se sabe com quem, nesse perfil Gabriela R. Esse é o Mauro Cid falando, Vitor. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca. Isso. E eu pedia para trocar. Não é um desabafo, ele está usando esse aplicativo. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Aí ele vem dizendo e fala aqui. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar porque não era aquilo que eu tinha dito. Eu contei uma história.
Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. A pressão. Se não falar, não sai. Se não falar, não sai. E ele foi solto no mesmo dia que fez a delação. Eu e os outros, desculpem, eu estou traduzindo. O mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro, porque não iria dar golpe nenhum. Eu estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Bom, como você vê agora a situação do colaborador Mauro Cid enquanto fornecedor de provas, quando ele não só fez um desabafo, como através de um aplicativo disse várias vezes que foi forçado a mentir. E no seu depoimento, ele alega, ele só prestou a colaboração depois de ter o pai proibido de ver o pai, proibido de ver a esposa. Eu queria a sua análise. Boa tarde, Capês. Boa tarde, bancada. Boa tarde, todo mundo que está assistindo agora ao vivo. Eu diria que o Mauro Cid, enquanto delator, nada mais é do que uma grande aberração no sistema jurídico brasileiro, no sistema judiciário brasileiro, na forma como a gente pode compreender uma delação de provas. Nós estamos chegando ao ponto que a gente pode dizer que o que a gente está assistindo hoje, Capês, é uma baixaria. Uma baixaria no sentido de que qual é a capacidade que o Mauro Cid tem de ter o seu poder de fala representar algo que não ocorreu no Brasil, e é claro que não ocorreu no Brasil. Eu afirmo veementemente, o Brasil não teve nenhuma atitude, o governo que estava aqui no Brasil não teve nenhum projeto golpista aqui nesse país. Nunca defendi isso claramente, mas cada vez mais com as falas do Mauro Cid, com a delação do Mauro Cid, ele foi pressionado pelo sistema judiciário brasileiro a contar determinadas mentiras para caber numa narrativa de boa parte da imprensa, juntamente com boa parte do sistema judiciário. Claramente, alguém que está querendo fugir dessa forma não tem condição alguma de ter a comprovação das suas provas. E não há nenhuma materialidade, não há nenhuma assinatura. O que a gente está vendo é uma tentativa forçada de criar uma trama de narrativa para enfiar a goela abaixo algo que não existiu. E o Mauro Cid é o epicentro disso. Quanto mais as suas contradições acontecem, mais a gente vê que essa delação não tem validade alguma. Muito bem. Mônica Rosenberg, há um ditado que diz, César falava para sua esposa, não basta ser honesto, é preciso parecer. Esse julgamento já está para lá de suspeito com relação a ser um julgamento político e não um julgamento jurídico. Eu não sei se é ou não é. A mim não cabe julgar, eu sou aqui apenas o que fomenta o debate. Com a sua avaliação, não existem fragilidades que podem gerar esse tipo de especulação? Capês, boa tarde você que nos acompanha aí na Jovem Pan. Quem me dera Mauro Cid tivesse a convicção que tem o Vitor aqui, nosso companheiro de mesa, ao falar com tanta certeza. Para mim, Mauro Cid parece aqueles personagens em alguns jogos de videogame que estão ali só para causar confusão e para bagunçar e fazer a fase voltar para o começo. Porque ele, nas suas falas, tanto ele prejudica o caso, né, a história, a narrativa do ex-presidente Bolsonaro, quanto ele também enfraquece o processo, prejudica a polícia. Então, assim, ele está causando e atrapalhando para todos os lados. Até agora eu não entendi o que ele quer. Acho que ele mesmo tem momentos que ele acha que está fazendo justiça e depois ele fala que foi pressionado. Se ele foi pressionado e coagido e realmente cada vez parece mais claro de que houve algum tipo de pressão, por que ele não agiu em relação a isso? Ele não tem advogados? Por que não foi pedir a anulação do seu depoimento? É porque ali há elementos, sim. Lembrando que o depoimento, a delação, né, essa delação premiada serve para desenrolar o novelo da investigação. Ali acabou bagunçando mais novelos ainda, mas essa lã toda desses novelos continua ali. Alguma coisa aconteceu. O exemplo que você trouxe do processo que está eivado, que está manchado, nós podemos usar o mesmo para o caso da Lava Jato. Você que está assistindo sabe que quando teve a Lava Jato, que deveria ter sido um momento de virada no Brasil, de acabar com a corrupção, de mostrar que corrupção não continua impune, por causa de erros no processamento, que não é a palavra, mas na ação judicial, na execução, no desenrolar do processo, por causa de erros que aconteceram, nós fomos obrigados a anular tudo e voltar para trás. E está cheio de corrupto e bandido solto por aí que jamais poderia estar. Então a pergunta que fica é:
Os crimes de corrupção que a Lava Jato estava investigando aconteceram, não deixaram de acontecer só porque o processo voltou para trás. O Brasil quer saber, independente do que esteja acontecendo de errado nesse processo, e claramente está acontecendo, se houve alguma coisa de errado, o Brasil quer entender e a verdade precisa saltar o que realmente aconteceu, o que passava pela cabeça daquele governo e daquelas pessoas todas que não queriam reconhecer o resultado da eleição. Agora, o Paulo Loyola, diz que, segundo a reportagem, diz que enquanto Mauro Cid fornecia à Polícia Federal informações sobre a movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente do caso. Nessas conversas, ele revelou a terceiros o teor de seus depoimentos à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante as audiências. O militar fala em pressões, conta que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular suas declarações e diz que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Essas confidências, em tese, podem resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Será que isso coincide com o momento em que ele vai tentar obter um passaporte? Parece que a família dele já foi até Portugal. Como você faz uma avaliação desse caso? Bem, antes de tudo, eu queria morar nesse país e ter a certeza do colega que apontou aqui com todas as palavras que não houve uma tentativa de golpe no Brasil. Porque o que a gente viu foram ataques às urnas de maneira completamente sem evidência, participação dos militares no processo sem nenhuma evidência de que houve fraude às urnas e ainda assim militares da ativa, alguns deles presos hoje, temos pela primeira vez no Brasil generais de 4 estrelas presos por essa questão, interferindo e atacando o sistema eleitoral, repito, sem evidência. Temos pessoas da Polícia Rodoviária Federal presas porque tentaram interferir e fazer blitz durante a eleição para impedir que eleitores de Lula fossem votar. Temos um incentivo e uma inação do Exército à ocupação das frentes de quartel. Temos milhares de pessoas que foram financiadas para depredar e atacar Brasília durante o 8 de janeiro. Temos um planejamento extremamente bem fundamentado e com print, com evidências, com ligação, com gravações, acerca de uma tentativa da morte do presidente da República, do seu vice-presidente e de ministros do STF. Então, eu tenho muita dificuldade, Capês, em dizer que não houve em curso uma tentativa de golpe, inclusive coordenada, sim, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que todas as evidências estão apontando. Apontar qualquer tipo de incoerência na fala do Cid é algo muito menor dentro desse processo e uma estratégia clássica da extrema-direita, porque ignora todas as outras evidências já citadas em relação a esse processo. Mauro Cid, conforme inclusive o próprio já disse de maneira oficial em sua delação, participou ativamente da organização deste golpe. Independente de se ele confidenciou com algum amigo, não sei qual é a fonte que vocês têm para falar isso, qualquer coisa contrária. A fala dele, oficial à justiça e confirmada, como vimos na semana passada, foi de que foi, sim, um ator essencial à organização do golpe de Estado que se tentou aplicar no Brasil em 2024. Muito bem. Aqui, o seu Vitor Miciato, obviamente, vai poder responder a essas falas, mas é importante isso. Aqui, por isso que eu gosto do Linha de Frente, que são posições contrastantes, aqui tem debate. É do debate que você vai formar a sua convicção. E são bons debatedores de todos os lados, independentemente da posição ideológica. Agora, Vitor Miciato, eu passo a palavra a você, mas antes eu queria que você respondesse ao Paulo Loyola, mas também eu vou que você comentasse esse trecho também da matéria. As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. Janeiro e março de 24. O acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. Nesse período, Cid usava a tornozeleira, tinha obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz e já estava proibido de se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo de sua delação.
Ele continuou falando. Por alguma razão, ele decidiu burlar a determinação de Moraes usando o Instagram @GabrielaR e tendo um número R702 para conversar com colegas e pessoas diretamente interessadas no andamento das investigações. Nos diálogos, fala abertamente das longas oitivas que estava tendo de enfrentar, foram 3 dias seguidos, e do desconforto em relação ao trabalho dos investigadores. Quero que você comente, porque nesse momento o Mauro Cid terminou o seu depoimento e já está deixando a sede da Polícia Federal. Está aqui, nesse momento, está saindo o Mauro Cid e aí foi pego com as carças no joelho. Olha aqui, já estão... E veja só, ele usou 5 meses após ter firmado o acordo. Acordo que ele firmou no mesmo dia em que foi solto. Firmou o acordo e foi solto. Ou seja, foi preso, ficou lá, foi proibido de ver o pai, proibido de ver a mulher, resolve fazer a delação, é homologada e ele é solto. E aí se seguem outras 10 versões e agora ele falou abertamente para várias pessoas que ele foi forçado. Como você vê o valor desta colaboração enquanto prova e as observações feitas aqui pelo nosso Paulo Loyola? Bom, vamos lá então, vou pontuar, foram falados vários elementos. Primeiro, em relação à trama do Mauro Cid e as suas contradições. Valor nenhum, Capês, valor nenhum. Valor nenhum porque a materialidade ele não colocou até agora, ele colocou apenas delações, são apenas 11 falas diferentes, aonde que você vê a materialidade disso? E aí vamos por ponto. Primeira coisa, a Polícia Rodoviária Federal, ela impediu alguém de votar? Essa pessoa não conseguiu votar? Não, ela conseguiu votar. Essas operações aconteciam antes. Nós temos muitos problemas em diversas regiões do Brasil no que diz respeito a essa situação eleitoral, mas essas pessoas votaram. 8 de janeiro, vandalismo. Está na lei, é vandalismo. Depredação de prédio público. Qual é a relação de ordem de Jair Messias Bolsonaro, pessoa na qual, sendo bem sincero aqui com vocês, nunca votei, mas qual é a relação desse homem, tecnicamente falando, para que os atos vandalistas do dia 8 de janeiro, ocorressem? Não há essa materialidade. Ah, não, mas tem uma trama da narrativa da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, com a delação do Mauro Cid e o que aconteceu no 8 de janeiro. Cadê a materialidade dessa trama? Ela não existe. É evidentemente que o que aconteceu no mensalão com Lula... no caso do Tríplex com Lula, que foram sim costurados também uma narrativa que mostrou suas falhas, não no caso do sítio, mas no caso do Tríplex, evidentemente que está se fazendo a mesma coisa com relação ao Bolsonaro. E aí eu faço até uma meia-culpa em relação a isso. A meu ver, no caso do Lula, esses erros processuais, não que o Lula tivesse livre disso, não tivesse cometido nenhum ato ilícito, óbvio que cometeu, principalmente no caso do sítio. Mas isso tudo deu ao sistema judiciário brasileiro uma baliza para superar a lei, uma baliza para quebrar todos os paradigmas da capacidade de alguém provar a sua inocência, porque o que a gente vê claramente isso é uma guerra de narrativas. É uma trama, uma narrativa onde, eu repito, não há materialidade de uma ordem de Bolsonaro para dar um golpe. Ah, mas a minuta está assinada? Não está assinada. Então a gente está chegando num ponto de uma loucura, onde se encontra um papel na casa de alguém que, mas houve a preparação para matar um ministro, mas cadê essa preparação? Foi dada essa ordem por parte de Bolsonaro? O Cid falou que o Bolsonaro falou para dar essa ordem para matar o ministro. Cadê a materialidade disso? Cadê a ordem de Bolsonaro em relação a isso? Eu repito uma coisa para vocês, essa trama já está criada, pouca gente tem coragem de falar isso, eu vou falar. Essa trama está criada da mesma forma que foi criada a prisão de Lula, que foi acelerada. Era para ser preso, mas por conta das questões eleitorais ele ia vencer as eleições e provavelmente ia escapar disso. No caso do Bolsonaro, é a mesma coisa que está acontecendo isso agora. Ele tem claras chances de vencer ano que vem e vão prendê-lo para evitar essa possibilidade. Muito bem. Maria de Carlos, ele faz críticas duras aqui, eu não vou nem repetir algumas delas, constam na reportagem, faz ataques diretos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que o ministro relator não precisa de provas, que para ele bastam as narrativas, que a sentença já está pronta, que os coronéis vão pegar 30 anos cada um e que o Procurador-Geral da República vai denunciar fatalmente o que acabou ocorrendo. Enfim, com isso aqui, me parece que já o depoimento dele, se existem outras provas, que elas sejam exploradas, porque esta evidência, o que dela decorreu, está tudo nulo, com certeza. Sim. Mas, Maria de Carli,
você é cientista política. Não vou botar você no meio desse juridiquês. Ai, pelo amor de Deus, não. Então, eu quero que você faça uma análise. Essa reportagem mostrando claramente que o Mauro Cid mentiu, que não foi um simples desabafo numa ligação, no momento que foi vazado contra a sua vontade, mas que ele reiteradamente, através de um aplicativo, que ele não informou ao Supremo Tribunal Federal, Gabriela R702, ele falou com diversas pessoas dizendo que tudo ali estava montado, que ele estava sendo forçado a falar o que ele não queria, que ele confirmava, que mudava as palavras dele, enfim. Você acha que, vindo isto a público, pode ter a mesma força política que a Vaza Jato e fortalecer a narrativa ou argumentação de que Jair Bolsonaro sofre uma perseguição do ponto de vista do cenário político? Em linhas gerais, acredito que a gente vive aqui no Brasil uma grande crise política, uma grande crise institucional. E esse depoimento do Mauro Cid só serve para enfatizar a minha fala inicial. Porque veja, Capês, é justamente isso. O que eu quero, e eu faço coro ao que a Mônica disse, queremos saber a verdade. Queremos entender o que de fato aconteceu. Queremos saber se é verdade a narrativa golpista, queremos saber se o que ele disse é verdade, se não é verdade, porque dependendo das constatações e da veracidade dos seus depoimentos e dos seus demais envolvidos, também dos depoimentos dos demais envolvidos, teremos consequências muito sérias para as eleições de 2026. Foi o que eu disse aqui também na minha outra fala. Porque o jogo político está aí. Quem vai ser o nome da direita vai depender dos resultados desse julgamento. Como você disse, temos uma direita que está claramente consolidada no nome, que é o Jair Bolsonaro. Ele capitaneia essa direita. E seja lá quem for o candidato em 2026 nessa esfera mais à direita, vai precisar... Ricardo, só enquanto você fala, a palavra está com você. Esse Sim. Era, na época, o ministro do Turismo, Gilson Machado. A palavra está com você. É ele que tocava a sanfona, né? E agora eu não lembro de nada que ele tenha feito como ministro, mas eu lembro... Eu não sei se ele vai tocava sanfona, agora ele está tocando piano, mas eu queria que você terminasse. Desculpa, gente. É bom a gente até dar uma risada, porque é tanto BO nessa sexta-feira que a gente vai comentar aqui, mas era aí o que eu dizia. Como eu dizia, temos uma direita consolidada no bolsonarismo, só não vê quem é cego. Então, o que acontecer nesse julgamento, o resultado disso, que, a meu ver, vai haver uma celeridade grande para que esse processo se encerre até o final do ano, é do interesse, inclusive, do nosso judiciário, para justamente a gente entender como vão estar as cartas em 2026. Porque seja lá quem for também o candidato da direita, vai precisar ter a chancela do bolsonarismo. E hoje vemos aqui a pesquisa apontando o governo atual Lula com impopularidade, então a direita tem uma grande chance de ganhar. E tudo dependerá desse julgamento. Portanto, é extremamente importante averiguar se as falas do Mauro Cid foram ou não verdades. Ele está fazendo um papel de bobo da corte, porque de fato é feio o que foi feito e o que ele está fazendo. Descredibiliza ele como figura pública, descredibiliza todo o processo e é, mais uma vez, um problema institucional do nosso Brasil. Eu acho, Maria de Carli, que não é só feio. O Procurador-Geral da República vai pedir, se é que já não pediu, a prisão de Mauro Cid, por causa que ele tentou obter esse passaporte português e ainda a família já teria viajado para o exterior. Então, tudo isso complica uma situação ainda mais e ele dá aí motivo para a prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal. Em outras palavras, se tivesse, Mônica, falado integralmente a verdade do começo ao fim, diz que o mentiroso precisa ter boa memória, né? E quem fala a verdade não precisa, é só falar a mesma coisa sempre. O nosso telespectador, nosso ouvinte, ouviu a esquerda, ouviu a direita, os dois são muito contundentes, são bons, hein? São bons, hein? São bons, por isso estão aqui, mas são contundentes. Eu quero ouvir o centro. O que diz Mônica Equilíbrio Rosenberg? Justamente, eu quero trazer este equilíbrio de tentar entender por que tanto o Paulo, quanto o Vitor, quanto a Maria citaram a importância de decidir o julgamento, seja na época da Lava Jato, o julgamento de Lula e a sua condenação, seja agora, para impactar na política. Por que é que nós, como brasileiros e eleitores, não conseguimos fazer a separação e entender que um candidato que tem
mesmo que seja uma denúncia. Você falou aqui no começo do programa que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Como é que candidatos, isso vale até para o Trump, que estão envolvidos até o pescoço com denúncias, suspeitas, indícios de coisas gravíssimas, seja de corrupção a nível institucional, e eu estou trazendo sempre o caso do Lula com a Lava Jato, porque é importante mostrar que isso vale para os dois lados, não é uma perseguição, não é específico contra um ou outro. Como é que um candidato com suspeitas e indícios de coisas gravíssimas consegue ter a preferência nacional e ser eleito? A gente até sabe, é porque às vezes o outro é muito pior. Mas nós, como brasileiros, temos que entender que somos nós que, na hora da urna, escolhemos quem vai ter o voto, independente dele já estar inelegível ou de existir a possibilidade dele ser inelegível. Qual é a pressa de fazer andar rápido esse processo? Qual era a pressa de prender o Lula? Não mudou nada, porque muita gente votou em Haddad achando que estava votando no Lula. Então, essa guerra de narrativas, ela é muito perigosa e o julgamento pelo Tribunal da Internet, ele é extremamente violento, porque ele acontece sem provas, com base em versões, com base sem nenhum conteúdo, nenhum conhecimento técnico, e aí nós já estamos julgando. Então, se é para fazer o julgamento, que a gente saiba, eu julgo assim porque eu gosto desse cara, porque eu gosto daquele, ou pior, porque eu não gosto do seu adversário. Mas ficar tentando acelerar um julgamento, um processo penal no Supremo Tribunal Federal, só porque isso vai impactar o resultado das eleições, eu acho isso quase irresponsável. Agora, antes de chamar o Paulo Loyola, só voltando para a cientista política, pela oportunidade, quando você vê que o público faz empatar no segundo turno, pesquisa Paraná Pesquisas, o Eduardo Leite com o presidente Lula, 41%, 41%, e quando você vê que isoladamente o Eduardo Leite só tem a preferência de 4% do eleitor, que é o que a Mônica acabou de falar, será nós podemos dizer que hoje o público gostaria de uma outra opção que não fosse nem Lula, nem Bolsonaro, e aí não há, você vota num porque não quer o outro. Isso. Quando você tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas com, em termos nacionais, popularidade irrelevante, significante. Você vê o Ratinho Júnior, 80% de aprovação no Paraná, um excelente governador, mas não é um nome nacional, não é um nome nacional. O próprio Tarcísio de Freitas, se não tiver o apoio do Bolsonaro, não chega e a Michele Bolsonaro tem muita rejeição por trazer o nome Bolsonaro, mas tem muito voto também. Qualquer deles empata 41% com o presidente Lula nesse momento, que segundo agora a pesquisa da Folha tem 28% de aprovação e 40% de desaprovação. Como você vê o cenário se arranjando no sentido de tem que vir uma opção que não seja direita ou esquerda? Olha, Capês, diante da polarização, do nível de polarização que chegamos aqui no Brasil, não vejo um segundo turno sem direita e esquerda em 2026. Pela estrutura política que a gente tem de representação proporcional, isso nos possibilita da gente ter mais de 2 partidos concorrendo nas eleições. Então, vamos provavelmente ter uma sigla de direita, uma sigla de esquerda, uma sigla de centro-direita, uma sigla de centro-esquerda, que são uma terceira via, né? A gente viu em 2022 uma terceira via encabeçada ali pela Simone Tebet, que no final das contas não foi para muito lugar, porque estamos vivendo, sim, um cenário de polarização afetiva no Brasil, que as pessoas querem fla-flu. E esse cenário também faz parte do pacote desse cenário, o voto de rejeição. Ou seja, eu não vou votar no Bolsonaro porque então eu escolho Lula para justamente ter chance, ou vice-versa. E isso é triste, mostra a crise democrática que a gente se encontra, porque a gente não tem possibilidades de ideias, claro, nos debates do primeiro turno, sim, ideias diversas, conversando em prol de um país melhor para um plano de país. Não, nós temos torcidas fla-flu, cenários da polarização. E essa polarização, ela não atinge só as eleições. Veja, a Mônica falou aqui da questão da celeridade num processo que é extremamente importante para o futuro da nossa democracia, que é o processo que a gente está vendo, que estamos analisando aqui hoje, do julgamento, se foi golpe ou não, se teve tentativa de golpe ou não. Por que essa celeridade? E eu ia dizer justamente isso, a polarização é tão grande que ela invadiu, transbordou para os outros poderes. O Poder Judiciário está aí comprovando,
poder legislativo, obviamente, né, poder político, e o executivo. Então, a polarização está em todas as esferas dos poderes e em todas as esferas da nossa sociedade. E, consequentemente, isso vai impactar nas urnas. Então, minha resposta é não, Capês. Eu não vejo em 2026 um nome forte ali no centro. Será novamente um fla-flu. Acredito que a esquerda sai mais enfraquecida, porque estamos vendo um governo impopular que cada vez que estagnou numa rejeição de 60%, de acordo com outras pesquisas, ali quase perto de 60%, e uma aprovação muito mais baixa do que a reprovação. Então, acredito que a esquerda precisa se reinventar para trazer uma competição. A direita, como você disse, apesar de não termos nomes bastante conhecidos nacionalmente, temos nomes fortes de nicho, mas se esse nome tiver a chancela do bolsonarismo, ele terá sim chance nacional. Bom, a produção, nós estamos aqui aguardando a qualquer momento o retorno da Aline lá de Brasília, porque o Mauro Cid terminou o seu depoimento. Eu estou curioso para conhecer a 29ª versão que ele vai apresentar. Porque aí também, Mônica, a gente tem que elogiar a criatividade do sujeito, né? O cara é bom, hein? O cara é bom. Roda um bambolê como pouca gente roda. Muito bem. Mas, querido Paulo Loyola, além dos comentários que você certamente fará, como você vê esta antinomia entre os dados econômicos alvissareiros que você costuma propagar aqui e a impopularidade do presidente Lula? Por que está havendo eu diria assim, essa antinomia, esse antagonismo entre o que o governo alega estar fazendo e o que a população está percebendo, revelando isso pela desaprovação? Bem, Capês, obrigado pela pergunta. Eu quero, antes de tudo, comentar aqui a fala da colega Mônica, que foi, apesar de ter sido apresentada como centro, faz parte do Partido Novo, que a gente sabe que faz parte da direita, e é engraçado porque o centro do Brasil normalmente pende para a direita. Mas, enfim, dito isso... Ô Paulo, por que o Novo é direita? Não sei por... Porque eles... Para vocês, o PSDB é direita. Partido... O PSDB acabou. Acabou. O PSDB falava, PSDB, como é que é? O PSDB é o representante do neoliberalismo. O PSD é direita. O PP é direita. O Republicanos é direita. Quem que é esquerda, então? Só tem direita ou esquerda? Ninguém pode ser centro aqui? Pode ser centro. Então, o senhor, por favor, você foi injusto com o Partido Novo. De forma alguma, porque é assim que eles se delimitam. Eu seria injusto se eu chamasse eles de esquerda. Aí o Marcel Van Hatten ia pedir a fala que ia querer me corrigir no ar. O Partido Novo... Que eu sou cedo... Sim, mas eu estou lembrando que, enfim, faz parte de um movimento que não me parece ser ao centro. E, dito isso, quero também lembrar aqui, a colega falou que não existem evidências, mas a gente tem um general de 4 estrelas, Braga Neto, preso com evidências. A gente tem quase 300 páginas de inquérito da PF com evidência. A gente tem o ex-diretor da PRF preso com evidências, o Silvinei, ao contrário do que o colega anteriormente comentou aqui, que a PRF sempre fez ações, só que o que a gente viu com evidências, com print, com ligações, com interceptação telefônica, foi uma interferência direta da Polícia Rodoviária Federal nos municípios onde haviam mais eleitores do Lula durante o segundo turno, porque já existia este mapa de votos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Polícia Federal quem diz, isso é a PGR quem diz. Isso são as evidências, são os prints, são as escutas telefônicas que foram feitas. Então, não é um caso diferente do que foi argumentado pelos torcedores ou comentaristas aqui até então, são casos com bastante evidência do que ocorreu, que é uma tentativa de golpe de Estado. Dito isso, a gente tem sim, Capês, uma diferença, mas é uma diferença marcada por questões fáticas também. Primeiro, a gente vê um peso muito grande da questão da inflação na vida, principalmente da população mais pobre. Você tem um governo que, de maneira errônea, insiste, mesmo contra todas as evidências, em sim implantar alguns impostos a mais, e a população brasileira não está aceitando isso, tanto que a questão do PIX, aonde pegou, foi justamente nesse ponto, a questão do IOF, onde pegou, foi justamente nesse ponto, porque, de fato,
há hoje uma maioria na população brasileira que não aceita mais aumento de imposto para uma correção de rumo fiscal e tributário. E o governo vem insistindo nesse ponto. Só é muito engraçado ao mesmo tempo, Capês, ver o mundo político atuar contra essa questão. O próprio Hugo Mota o fez recentemente, mas o mesmo Hugo Mota fez uma proposta recente para que os deputados possam receber seus salários junto com a aposentadoria. O mesmo Congresso que, quando foi enviado pelo governo um pedido para diminuição de supersalários e para diminuição das emendas, votou contra. Então, também tem todo um jogo narrativo onde, muito bonito, o doutor Hugo Mota falar que não vai aceitar aumento de imposto, ao mesmo tempo em que ele está aumentando os salários dos próprios deputados ao permitir aposentadoria junto com o salário, que é nitidamente incorreto. E você tem outros pontos que eu sempre cito, Capês, que é uma oposição muito bem organizada para atuar contra o governo e um governo extremamente incapaz de implantar a sua própria narrativa e de mostrar o que tem conseguido fazer de bom. Tudo isso se soma e é o resultado que a gente vê na pesquisa. Muito bem, Paulo. Eu só discordo de você achar engraçado isso que os deputados... Eu acho triste, não acho engraçado. Talvez engraçado não seja a palavra mais correta. Muito bem.